Olá, é uma alegria poder trazer e compartilhar a Palavra de Deus com você também neste dia. E gostaria de lhe saudar com o versículo de Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 2. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Amigo e amiga ouvinte, lhe saúdo com esta palavra e que neste momento de reflexão, de meditação sobre a palavra de Deus, nós possamos ser encontrados com os nossos corações abertos à palavra de Deus, assim como uma terra fértil está ali esperando a boa semente. E que esta boa semente possa frutificar, germinar e dar muitos frutos à nossa vida e também para o reino de Deus e para a glória de Deus. Hoje é dia 14 de junho, Dia Mundial da Pessoa Doadora de Sangue. Eu gostaria de ser doador de sangue, mas o histórico de hepatite B, na ocasião da minha adolescência, me impede de ser um doador. Uma pena. Mas, para lembrar, doar sangue é doar vida, é doar chances de continuidade de vida às pessoas que necessitam de sangue em ocasiões de extrema necessidade. Gostaria também de dizer que no dia 13, dia de ontem, dia 13 de junho, de 1525, ou seja, 495 anos atrás, casava-se Martim Lutero com a ex-freira Catarina von Bora, na Alemanha. E na sexta-feira, antes do dia 13, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E é sobre esse o tema desta mensagem, dessa reflexão, desta palestra que gostaria de compartilhar com você neste dia 14 de junho, Dia dos Namorados. Independente de sua idade ou condição civil, ouça essa mensagem. O que tenho a trazer, eu acredito ser importante para você, para sua família, para as pessoas que vivem à sua volta. Não necessariamente você pode estar envolvido com esse tema, mas indiretamente pode estar, em função de que pode ser uma conselheira ou um conselheiro a quem eventualmente desabafa ou precise da sua ajuda ou compartilha alguma coisa da sua vida. Dia dos Namorados. Ainda se namora como antigamente? Talvez uma risadinha aí do outro lado imediatamente esteja afirmando que não é? Mas qual o conceito moderno de namoro? O que vem acontecendo nessa área do namoro nos nossos dias como forma de conhecimento de alguém para compartilhar a vida? Será que ainda existe neste horizonte da vida a intenção do namoro como conhecimento prévio para compartilhar a vida? Nos anos 80, eu era adolescente e uma famosa banda cantava: "Eu quero namorar sem pensar em me casar". Felizmente, esse conselho ou doutrina nunca fez a minha cabeça. Namorando para casar ou namorando por namorar? Gostaria de compartilhar o tema desta mensagem sob o título Despoluindo o Casamento e talvez assim dizer indiretamente um conceito equivocado de namoro. Eu pauto esta palestra num autor muito conhecido no meio evangélico, Carlos Catito Krybowski. É um psicólogo de Curitiba e tem escrito excelentes livros na área dos relacionamentos afetivos, conjugais e etc. E as marcas do nosso tempo
que são importantes de serem conhecidas por nós. Nós vivemos numa cultura moderna que tem também uma doutrina. A ênfase dos nossos dias é nas liberdades individuais, prevalência do consumo sobre o labor e a produção tem levado as pessoas a tratar os relacionamentos como um contrato comercial. Sim, a prevalência do consumo sobre labor e produção tem se transferido para os relacionamentos. E muitas pessoas têm os seus relacionamentos como um contrato comercial. Ou seja, me relaciono com alguém enquanto isso me for útil, enquanto eu estiver sendo feliz, enquanto eu estiver ganhando vantagens. Mas será que fomos feitos para isto? Leis civis a respeito do casamento e da família proporcionam proteção contra situações patológicas, como no caso de violência doméstica ou abusos. Sim, são casos patológicos que precisam e merecem ser tratados como tais e merecem ser realmente interrompidos para que não haja abuso de violência e tudo mais dentro de uma relação. Mas também é assim que a lei generaliza e também muitas vezes distorce conceitos de família. O compromisso e o empenho da palavra como pilares de um bom relacionamento se tornaram elementos insignificantes neste mundo moderno, de cultura moderna, infelizmente. Outras marcas do nosso tempo e alguns resultados. Relacionamentos descartáveis. Recebi um presente no dia do pastor, uma janta com café dentro desse copinho. Mas ele serviu uma vez. As crianças têm usado agora para tomar água dentro dele, mas é um copo descartável, que a gente usa e deixa de usar. Poucos admitem, mas a médio ou longo prazo, essa falsa doutrina que nos ensina a ter uma relação de descarte das pessoas, compromete a saúde emocional do nosso coração, da nossa mente, ou seja, daqueles que são adeptos dessa doutrina. Por que chamo de doutrina? Talvez você esteja se perguntando, isso é uma religião? Chamo de doutrina porque a eterna busca de prazer não deixa de ser uma busca de sentido para a vida. E Santo Agostinho dizia que todo ser humano tem um vazio dentro de si. Um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode satisfazer. Agostinho que o diga, considerando todo o seu histórico de vida da sua juventude, uma vida realmente entregue à promiscuidade, mas da qual ele se converte e ele deixa para trás, ele reflete com precisão e profundidade sobre o significado do sentido da vida. Então, existe sim uma doutrina que nos é ensinada, propagada através de recursos modernos nos dias de hoje. O ser humano não é coisa, não é lixo e não é corpo somente. Refletindo sobre os relacionamentos nas redes sociais, podemos debater as relações de consumo e também estabelecer relacionamentos duradouros. Isso é necessário refletir. Novelas como doutrina. Há novelas sem casos de adultério ou traições? Eu não conheço, embora que não seja um espectador ativo de novelas, mas em todas elas há esse enredo sendo transmitido, sendo propagado também.
E isso, interessantemente, fascina as pessoas e atrai a audiência. Em 2015, novelas apresentavam casos de relacionamento amoroso entre membros da própria família. Relacionamentos curtos e descartáveis, com o nascimento de filhos de relações efêmeras. Vivemos numa sociedade ficante, que compartilha as energias mais intensas com desconhecidos. Sim, desconhecidos, porque nos tempos da modernidade e nas relações efêmeras, não é possível conhecer profundamente uma outra pessoa. É tudo muito imediato, muito rápido, muito dinâmico, mas muito efêmero. Uma sociedade cada vez mais troca as relações que somam pelas que subtraem. Esta é a nossa sociedade, infelizmente. A multiplicação de casos diversos e estranhos são apresentados com caráter de normalidade e vale tudo. Em todos os casos, a banalização do sexo é normal. E em uma sociedade líquida, em que não há mais absolutos, não há mais estruturas sólidas ou de referenciais, o amor se tornou também líquido, instável, instantâneo, frágil, descompromissado, comercial, desumano, falso, traiçoeiro, sem respeito, irresponsável e uma verdadeira armadilha. Vivemos tempos de poligamia e isso gera enfermidade emocional, enfermidade relacional, enfermidade social. Pois aos poucos vamos atentando contra a nossa própria identidade. Os descontentes não buscam mais o diálogo nas suas relações, mas a troca de corpos, e assim coisifica-se e descarta-se a si mesmo. Cá entre nós, amigo e amiga ouvinte, o que nos leva a pensar que emissoras de TV com programas novelísticos que banalizam o compromisso e o amor deveriam ter compromisso com ética com os seus telejornais. Muitas vezes vemos emissoras de TV se apresentando como baluartes da imparcialidade e do compromisso ético com a notícia. Mas será que não poderíamos questionar que as mesmas emissoras que vendem e propagam a falta de ética nos relacionamentos familiares estivessem também faltando com ética na transmissão das notícias da sociedade? Por que alguém se assustaria ou reclamaria de fake news se a sua própria vida já se tornou também uma fake news? Também isso é necessário se questionar. Do namoro ao divórcio, os erros comuns. Hoje é comum se iniciar um namoro acreditando que o outro seja a sua imagem e semelhança. Por isso, popularmente, alguns chamam o outro de alma gêmea. Há uma intenção pura nesse dizer, mas aprofundando um pouco, não é bem assim. Acreditamos que os pequenos sinais de diferença na relação conjugal não nos incomodam. Então caímos na ilusão de que com um pouquinho de esforço conseguiremos mudar a outra pessoa, a nosso modo. O tempo passa, a frustração da não mudança aumenta, gerando irritação. E as solicitações se tornam gritos que levam a mágoas e ressentimentos.
Pensando em não arrastar-se pelo resto da vida com um relacionamento infeliz, acreditamos que precisamos buscar outra pessoa mais compatível. E assim surge o divórcio, o descarte, sob o pretexto eu só quero ser feliz. Do divórcio ao novo namoro, muitos se divorciam pensando que com outra vai ser tudo diferente. Com o outro tudo vai ficar melhor. Mas o que acontece é que muitas vezes reiniciam um ciclo. Os velhos hábitos e defeitos não corrigidos vão junto. Amigo e amiga ouvinte, há muitas causas de divórcio. Aqui eu estou me colocando nessa temática das relações efêmeras. Não estou falando tanto das traições ou de outras causas que possam trazer a necessidade do divórcio. Sim, às vezes é necessário, infelizmente. Mas estou falando das questões efêmeras, dessa troca-troca, desse descarte, como forma de relacionamento que banalizou o divórcio. E isso se dá quando também nós não nos conhecemos e não nos sujeitamos a diálogos profundos sobre as coisas que precisamos mudar em nós mesmos. E se nada muda em nós, o novo relacionamento inicia-se fadado também a fracassar. Insistimos na busca do espelho, uma outra pessoa que se amolde a mim perfeitamente como uma alma gêmea. A grande verdade é que essa coisa colorida, divertida, que se encaixa um no outro perfeitamente, não se chama casamento, se chama Lego. A relação conjugal é bem diferente do que Lego. O que se pode fazer? Para concluir essa mensagem, o que se pode fazer? A alternativa saudável é aquela em que eu desisto de mudar o outro e juntos buscamos o novo. Então, sim, iniciamos a nossa trilha pelo caminho do crescimento mútuo, do amadurecimento mútuo. O divórcio não é a solução para crescermos, pois ele nos empurra direto para nosso egocentrismo e para o fechamento em nós mesmos. Assim, eles já não são dois, disse a palavra de Deus em Gênesis, mas sim uma só carne. Casar não significa anular-se, perder a identidade, porque união não é anulação. Com as negociações que vamos aprendendo no amor, surge algo único, uma terceira unidade, chamada matrimônio, chamada vida conjugal. Então, atenção, namorados, diz assim a palavra de Deus em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Há uma matemática aqui diferente daquelas que estamos acostumados. A matemática de que 1 mais 1 é igual a 1. Aqui temos 3 elementos constituintes de uma relação saudável: a maturidade, o compromisso e a intimidade. Maturidade para deixar pai e mãe. Isso é necessário. Compromisso, unindo-se ao seu cônjuge. E intimidade, tornando-se os dois uma só carne. Temos aqui uma soma e não uma subtração ou uma divisão. Atenção, namoridos. Nos casamentos não formalizados em cerimônia civil ou religiosa, há mais insegurança. Pois a falta do ritual que demarca claramente e reafirma o compromisso tem sido visto como causa de instabilidade emocional, causa de ciúmes, receios, insegurança e medo. Ou seja,
sentimos sentimentos que destroem a relação. Viver o batismo é o lema da nossa igreja neste ano de 2020. Viver o batismo é não se amoldar ao padrão deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, ensinou o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O compromisso do casamento, assumido publicamente, é fundamental para a saúde integral de uma relação. E se Cristo é a sua rocha, sua palavra não será fake news. No casamento, assim escreveu Carlos Catito, Deus nos proporciona a aprendizagem do significado profundo da essência do verdadeiro amor, a incondicionalidade. Repito essa frase. No casamento, Deus nos proporciona a aprendizagem do significado profundo da essência do verdadeiro amor, a incondicionalidade. E assim escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Colossenses 3, versículo 14. Assim encerro esta mensagem, desejando a você que esta visão da família, que se inicia com o namoro, possa fazer parte também do seu conceito de fé no dia a dia da sua vida. Se já faz parte, louvado seja Deus, mas considere que Deus não apenas quer nos abençoar na ocasião de nossa consagração a Ele ou do batismo, mas também em nossa vida conjugal. Tenha certeza disso. Nós não podemos desprezar esta bênção que Deus quer nos dar como forma pública de dizer: quero acompanhar vocês nas suas decisões e também nas suas vidas em família. Fique com Deus e que o Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe, te guarde, te guie e te proteja, a você, a sua família e especialmente o seu coração. Amém.